Agora, aqui no Brasil, esta sensibilidade, a gente não pode afirmar que esta sensibilidade existe à medida que se desenvolveu nos últimos anos esse processo de polarização política, com dois grupos muito claros, sendo oponentes, né? Com dois candidatos, com dois partidos políticos muito claros, se digladiando, com dois candidatos que do final vieram a se enfrentar na última eleição para a presidência da República. Esse processo também se repetiu aqui no Brasil. Eu concordo totalmente com você. A política brasileira vai ficando mais parecida com a americana. Eu acho mesmo que Lula versus Bolsonaro é algo que estabelece algum nível de paralelo com as posições ideológicas estabelecidas em torno da guerra. Aí vamos colocar assim, aqui, Gaza, vamos colocar assim, as oposições, prefiro os palestinos, prefiro os israelenses. Você tem que tomar muito cuidado, porque ninguém em sã consciência vai preferir o Hamas, né? Então não é isso que está em debate, né? Então tem que botar o debate de maneira honesta. Então eu acho, sim, mas um ponto importante é que tem diferenças também. Tem. Então, assim, de fato, a prática da polarização ajuda você a subir posições fortes, por assim dizer, ou extremos, como você quer chamar, em outras situações quaisquer. Então, reduz-se o limiar para se manifestar, para se vocalizar uma posição sem, eventualmente, dar uma polidinha nela. De fato, isso acontece. Mas se a gente olhar de uma maneira um pouco mais, assim, de perto, aquilo que, por exemplo, assim, quando tem esses estudos, né, o que a Palestina, muito entre aspas, representa para você, o que Israel representa para você, e assim por diante. E no caso de Israel, uma as representações tem uma representação conservadora, mas ela é menor. Resumindo, é o seguinte: você tem uma representação de liberdade nos costumes, entende? Que não está alinhado ao movimento conservador brasileiro de maneira tão forte. Não tô dizendo que, neste caso, né, você vê que, nesse caso, eu tenho que tomar muito cuidado com essas palavras, porque é fácil sair uma interpretação estúpida. Tipo, nossa, falou bobagem. Mas, tipo, quando eu falo, o que as pessoas pensam sobre Israel? Então, elas pensam, uma das coisas, por exemplo, saiu outro dia um estudo, terra de startup, liberdades, tem isso, e tem também, tá? Os ortodoxos, tem tudo isso, tá? Tensões diárias, que nem é tão verdade, mas tudo isso sai. Então tem os dois lados. Agora, sabe, quando a gente olha do ponto de vista do que, sabe assim, diretamente acontece, de fato, Israel, sabe, os direitos LGBT que a mais são preservados. Você não é, você entende? Não é bem o perfil conservador brasileiro, assim, não está um acoplamento perfeito. Não que isso seja o problema, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os republicanos apoiam muito mais Israel do que os democratas. Então, tu tem que relativizar muito nesse papo. Mas só lembrando que, assim, as duas polarizações, elas não migram de maneira tão imediata, assim, a não ser se a pessoa não pensar muito, porque se ela assume de fato uma agenda, a outra agenda não vem tão facilmente assim. Esse é o ponto que eu estou querendo colocar. Agora, quando uma pessoa, aqui, aí vamos trazer para a situação brasileira, quando uma pessoa assume uma posição de defesa de um determinado grupo, de uma linha política ideológica, de crítica de um determinado grupo, de uma linha política ideológica, ela passa a ser definitivamente ou radicalmente uma defensora e uma crítica daquelas posições, sem ser permeável à informação, a uma discussão, a um debate. Ela também se torna uma pessoa radical? Essa é uma pergunta maravilhosa, de verdade, sim. Porque ela traz à tona uma parte, eu acho que um debate, algumas questões que elas estão passando ao largo de tudo que está sendo falado hoje em dia e são fundamentais. Então, olha só, por um lado, existe um fenômeno que é altamente determinante nisso, que é o fenômeno da dissonância cognitiva, que foi descrito pela primeira vez em 1957 por um cara chamado Festinger. E o que ele diz é o seguinte: quando eu assumo uma posição e essa posição é colocada em discussão, eu tenho duas coisas a fazer. Duas coisas que eu posso fazer. Ou eu vou ser sensível àquela contraposição e vou provavelmente mudar de posição, ou eu vou me aguerrir mais à minha posição.
quase nunca eu vou ficar indiferente àquilo. E por que esse negócio acontece? Porque do ponto de vista cerebral, a nossa tendência é aumentar a consonância interna. Então, por exemplo, se eu falo uma coisa e você fala, não, Álvaro, mas tem isso aqui uma contraposição. Tem duas, ou eu vou reafirmar minha coisa de alguma maneira, eu vou tentar um raciocínio para, não, tá vendo que não, é assim? Ou eu vou abandonar completamente meu raciocínio e falar, é verdade, você tem razão, então é assado. Porque das duas maneiras eu estou aumentando a consonância informacional no meu próprio cérebro. Então, sabe, a consonância é assim, a harmonia informacional. A gente não gosta de armazenar na nossa mente coisas contraditórias quando elas são conscientes. Isso dá mal-estar, isso gera uma fricção cognitiva. Então, o que acontece? A pessoa tende, muitas vezes, a um dos dois lados, tá bom? Então, ela quase nunca tende a ficar indiferente. Aí vem a discussão que de fato importa. Mas o que prevê a porosidade da pessoa e a disposição dela de mudar de opinião versus a tendência a reafirmar a própria opinião? Tem uns estudos que mostram que o fator determinante é a taxa e a capacidade de atualização de crenças no cérebro. Como é que funciona isso? Olha só. O dia inteiro a gente está formando, com aspas para a gente não confundir o sentido, crenças ou modelos mentais da realidade. Você forma modelos mentais da realidade das coisas que você sensorialmente capta, você observa e tal, mas você forma ainda mais nas suas próprias interpretações das coisas que você captou, você escutou dos outros, você debateu e assim por diante. É um trabalho de background, praticamente, do seu cérebro. E conforme você vai fazendo isso, você vai naturalmente atualizando o seu modelo mental. A propósito, por que a gente sabe que, por exemplo, viajar muitas vezes gera, depois do que a pessoa viajou, um aumento cognitivo mensurável em teste de QI transitório e coisas do gênero? Porque você, durante um tempo, atualizou mais o buffer, entendeu, da máquina, por assim dizer. Sem querer reduzir qualquer forma de automatismo, maquinar, enfim, ao imaginário de máquina, mas é mais ou menos isso. Então você vai atualizando essas crenças. A taxa de atualização de crenças e a capacidade e a flexibilidade para atualizar crenças é algo que pode ser mensurado. Então, por exemplo, tem um teste muito interessante chamado Farming on Mars, que é, né, como chama isso? Criando uma fazenda em Marte. E basicamente é um teste em que no meio do caminho você tem que mudar de estratégia. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes e assim por diante para ganhar o joguinho. E as pessoas que têm uma capacidade... E as mudanças de estratégia não são cognitivamente difíceis. Elas só envolvem você largar um negócio que já te custou muita energia. Sabe tem um conceito chamado sunk cost em economia comportamental, que é o custo perdido. Você tem que ter aquela coisa, caralho, gastei uma energia, uma grana fazendo isso aqui. Desencana. Não vai dar certo, toca para a próxima. Você tem que ter essa habilidade. E as pessoas que têm mais isso, mais esse tipo de flexibilidade cognitiva, também são pessoas que atualizam crenças sobre o mundo em geral de maneira mais rápida e mais eficiente, e também são pessoas mais porosas a mudanças de posicionamento quando se mostram, quando seus posicionamentos são contraditórios, são expostos como contraditórios na vida de maneira mais ampla, e portanto elas são mais flexíveis e em geral mais tolerantes. Então, quer dizer, existe sim um componente pessoal, existe algo de endógeno nisso, então tem uma forma de inteligência mesmo. A gente pode, eu não tenho nenhum problema em chamar isso de uma forma de inteligência, até porque o conceito de múltiplas inteligências é um conceito do Gardner, hoje em dia mais forte do que o conceito original do Binet de uma única inteligência, então tudo bem. Não que eu concorde tanto com múltiplas inteligências, mas como esse é o paradigma dominante, eu vou usar ele e vou dizer que existe uma forma de inteligência que é capacidade de atualização de crenças. O problema todo de quem insiste no erro, então, num certo sentido, é cognitivo, é baixa inteligência, do ponto de vista neurocognitivo, simples assim. Eu até sei que módulos cerebrais não importa, mas tem um outro lado que é cultural, e que é tipo assim, se eu estou acostumado que a razão é assim, que não se discute posição, né? Eu cresci numa casa assim, ou sei lá, eu assumi que assim é legal, então também eu não vou querer mudar de posição, porque se me afirmar errado, me colocar como, putz, é verdade, eu estava errado, é uma coisa que não me
traz bem-estar, eventualmente até porque eu já estruturei uma maneira no mundo de ser que eu nunca estou errado, ou eu nunca admito que eu estou errado. Sabe aquela pessoa, ela nunca disse que ela está errada, quem nunca viu? Eu adoro estar errado. Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. E é bom, né? Você nem dizer, óbvio. Você fala, nossa, eu estava errado nisso, que bom. Aprendi uma coisa nova hoje, obrigado por ter me ensinado.